Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E o nosso Boa no- irmão Wellington vai fazer a prece e a página de abertura. Boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, mesmo que virtualmente, cada um em um local distante, mas próximos um do outro, pelo pensamento, pela afinidade, unidos pelo coração e pela fé em Cristo. Que a reunião desta noite possa nos acrescentar, possa nos trazer o conhecimento necessário para termos dias melhores, a partir do conhecimento da doutrina espírita, a partir do conhecimento do amor de Jesus, esse que sempre foi para nós o exemplo maior de atitudes, de ações, cuidar um do outro. Que a fraternidade que a doutrina espírita nos apresenta possa ser semente em nossos corações e que possamos, à medida do possível, cuidar um dos outros, enviar os nossos pensamentos para aqueles que necessitam, os adoentados, os que se encontram nas penitenciárias, os que se encontram nos hospitais, os nossos familiares, muitas vezes afastados um do outro, por discordar do que o outro pensa, mas que o pensamento do amor, da caridade, da fraternidade, que este possa chegar até essas pessoas que necessitam. E assim possamos compreender essa lição do Mestre, amar um ao outro e cuidar. Que a paz de Jesus nos envolva, que assim seja. Hoje, do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição é a 109, não é isso? Isso. Acharemos sempre. Porque qualquer um que, porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. Jesus, em Lucas, capítulo 11, versículo 10. Ao experimentar o crente a necessidade de alguma coisa, recorda maquinalmente a promessa do Mestre, quando assegurou resposta adequada a qualquer que pedir. Importa, contudo, saber o que procuramos. Naturalmente, receberemos sempre, mas é imprescindível conhecer o objeto de nossa solicitação. Asseverou Jesus: quem busca, acha. Quem procura o mal, encontra-se com o mal igualmente. Existe perfeita correspondência entre nossa alma e a alma das coisas. Não expendemos uma hipótese, examinamos uma lei. Para os que procuram ladrões, escutando os falsos apelos do mundo interior que lhes é próprio, todos os homens serão desonestos. Assim, ocorre aos que possuem aspirações de crença, acercando-se desconfiados dos agrupamentos religiosos. Nunca surpreendem a fé, porque tudo analisam pela má fé que se acolhem. Tanto experimentam e insistem, manejando os propósitos inferiores de que se nutrem, que nada encontram efetivamente além das desilusões que esperavam. A fim de encontrarmos o bem, é preciso buscá-lo todos os dias. Inegavelmente, num campo de lutas chocantes, como a esfera terrestre, a caçada ao mal é imediatamente coroada de êxito, pela preponderância do mal entre as criaturas. A pesca do bem não é tão fácil. No entanto, o bem será encontrado como valor divino e eterno. É indispensável, pois, muita vigilância na decisão de buscarmos alguma coisa, enquanto o Mestre afirmou: quem busca, acha, e acharemos sempre o que procuramos. Acharemos sempre, já afirmou o título, né? É, esse capítulo me fez lembrar que nós estamos no mundo de provas e expiações. Nós estamos ainda nos melhorando, estamos no momento de transformação, de modificação para melhor desse planeta que a gente está vivendo no momento. E ele começa lá em Lucas, porque qualquer um que pede, recebe, e quem busca, acha. É uma verdade. A gente, quando procura, a gente vai encontrar, mas o texto fala para a gente da afinidade. O que nós estamos procurando? O que nós estamos buscando?
Ao experimentar o crente a necessidade de alguma coisa, recorda maquinalmente a promessa do Cristo, quando assegurou resposta adequada a qualquer que pedir. Cristo está à disposição de todo mundo por ser superior, por ter nos ensinado este amor. E nós estamos numa condição de que estamos num mundo tão complicado emocionalmente, com as vibrações, que muitas vezes nós acabamos nos ligando em energias não saudáveis. E essas energias nos faz com que a gente não saiba necessariamente desejar o bem. Nos perdemos no meio desses desejos e dessas vontades. Aí ele continua: precisamos saber o que procuramos. Naturalmente receberemos sempre, mas é imprescindível conhecer o objeto de nossa solicitação. Se nós não temos a certeza do que estamos desejando, como podemos ter a certeza de que aquilo é o melhor para nós? Muitas vezes, alguns amigos explicam para a gente: se você não ganhou aquilo, se você não recebeu, porque era melhor que você ficasse sem. E nem sempre a gente compreende isso. A gente se sente perseguido, a gente se sente inferior, quando na verdade deveríamos ser gratos. Já que não sabemos o que pedimos, provavelmente não era o melhor para nós. O melhor foi mesmo ficar sem aquilo que queríamos por não sabermos o que estávamos desejando. Asseverou Jesus: quem busca, acha. Quem procura o mal, encontra-se com o mal igualmente. Existe perfeita correspondência entre a nossa alma e a alma das coisas, não é? A afinidade, as vibrações, sejam elas positivas ou não. Não expendemos uma hipótese e examinamos uma lei. Para os que procuram ladrões, executando os falsos apelos do mundo, mundo inferior que lhes é próprio, todos os homens serão desonestos, né? Se a gente não acredita no bem, se a gente não confia que boas coisas acontecerão com a gente perde a fé, ou a gente tem dificuldade nessa fé, a gente vai acabar acreditando que o mundo não tem jeito, que a maldade está aí, que a maldade vai preponderar, quando na verdade nós temos o exemplo maior de amor, que é Jesus. E a gente acaba se esquecendo desse exemplo de positividade. Assim ocorre aos que possuem aspirações de crença, acercando-se desconfiados dos agrupamentos religiosos. Nunca surpreendem a fé, porque tudo analisam pela má fé a que se acolhem. Tanto experimentam e insistem, manejando os propósitos inferiores de que se nutrem, que nada encontram efetivamente, além das desilusões que esperam. Muitas pessoas, e às vezes também nós, porque estar espírita ou ser espírita não nos dá condições melhores do que as outras pessoas, né? Nós precisamos nos fortalecer na fé. E muitas vezes a gente se sente iludido porque a gente não tem a fé verdadeira ainda. Essa fé que é construída dia a dia, que se constrói nas dificuldades, né? Na doença, na dor, a gente se acha, às vezes, perseguido ou se sente desprezado, porque a gente tem que encarar a vida do mesmo jeito que qualquer outra pessoa, independente da religião. E ele prossegue: a fim de encontrarmos o bem, é preciso buscá-lo todos os dias, né? É um exercício de continuidade. Todos os dias buscar o bem, buscar a caridade, e além de buscar e receber, a gente também precisa oferecer esse bem, oferecer essa caridade para aqueles que estão necessitados. Inegavelmente, num campo de luta chocante como a esfera terrestre, a caçada ao mal é imediatamente coroada de êxito, pela preponderância do mal entre as criaturas. A pesca do bem não é tão fácil. No entanto, o bem será encontrado como valor divino e eterno. A gente sabe que o bem está aí, né? A gente só precisa acreditar de verdade. E, por fim, é indispensável, pois, muita vigilância na decisão de buscarmos alguma coisa. Porquanto o Mestre afirmou: quem busca, acha, e acharemos sempre o que procuramos. Que nós possamos buscar sempre o bem. Alguém Bom, complementa, por alguém favor? gostaria de fazer algum adendo, algum comentário a essa página, que é uma advertência muito importante, não é? Porque a gente diz assim: bate a porta, se vos abrirá, pedi e obtereis.
Só que a gente fica achando, levando isso assim para o que a gente acha bom, para o que a gente acha que pede na prece, só que muitas vezes mentalmente os nossos apelos não são benéficos, não são bons, né? Os nossos apelos, os nossos desejos íntimos, porque às vezes com a boca a gente fala uma coisa, diz que deseja uma coisa, mas no íntimo, o nosso querer é outro. E o que vale para a espiritualidade é exatamente essa vibração íntima dos nossos, das nossas emoções, do nosso querer, dos nossos objetos mesmo de desejo. Então é isso que a gente tem que prestar muita atenção, porque aí vem aquelas pessoas que dizem assim, não, a pessoa é tão devotada, é tão devota, pode ser espírita, ou pode ser católica, ou pode ser evangélica, aquela pessoa não vive com a Bíblia na mão. E, no entanto, às vezes a mente dessa criatura, o coração dessa criatura, é um poço de tormentos, né? De desejos inconfessos, de sentimentos obscuros. Então, a gente tem que ver que a nossa, digamos assim, os nossos amigos, aqueles que nos circundam, aqueles que, digamos assim, penetram o nosso íntimo, eles são atraídos por aquilo que exalamos, pelo que exalamos. E a gente pode adoçar a palavra, a gente pode falar mansinho, a gente pode ter um discurso bonito, mas às vezes a gente não exala isso. E a gente atrai não pelo que falamos, mas pelo que exalamos em termos de sentimento e de vibração. Essa que é a nossa, é o nosso, a nossa questão. Mas alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Meire, você quer falar alguma coisa sobre isso? Eu queria perguntar, inegavelmente, num campo de lutas chocantes como a esfera terrestre, a caçada ao mal é imediatamente coroada de êxito, pela Muito preponderância do mal entre as criaturas. Isso é verdade? O mal, a preponderância, é o mal entre as criaturas? Meire, isso é verdade em termos assim, quando a gente fala a espiritualidade, Emmanuel se refere aqui ao mal, não é aquele mal, não precisa ser exatamente aquele mal tenebroso da pessoa que adulterou, que assassinou, que lesou, enfim, que enganou. Porque ele se refere a esse nosso sentir, a nossa tendência, digamos assim. Por exemplo, você de repente pode emitir um pensamento de inveja e você diz: Não, eu não sou invejoso, mas num dado momento você ficou incomodado porque a sua vizinha obteve uma série de coisas que você luta, luta, luta e não consegue, ou porque ela desfruta de uma saúde enquanto você pena com a enfermidade, enfim, são sentimentos que a gente diz assim, contraditórios, obscuros, e como, assim, nós temos muito mais facilidade em acolher um sentimento que seja pessimista, que seja de derrotismo, do que um sentimento que nos impulsiona. A gente tem mais dificuldade de alimentar as ideias nobres que nos são sugestionadas pelos nossos amigos espirituais, e, no entanto, acolhemos com uma facilidade imensa as sugestões negativas. Quando eu falo negativas, não precisa ser um crime, um latrocínio, não precisa ser nada disso. Mas às vezes é uma fala que vai machucar, que vai criar um mal-estar em família, que pode gerar, se desdobrar numa série de desavenças no grupo familiar ou no grupo do trabalho, enfim, com as pessoas a nossa impaciência, com as pessoas que estão ao nosso redor. A gente às vezes acha que isso não é mal, mas isso é mal, né? São sugestões que dizem nós temos a tendência, acolhemos a sugestão
Quando às vezes alguém pode estar nos dizendo assim, olha, tenha paciência, não responda, silencia, mas aí, né? Então, então é isso que ele está se referindo. Não Esse precisamos. mal pode ser educado, né? Pode ser canalizado para o bem, né? Ou é humano isso, esse sentimento ruim, entendeu? Não, Essa não mal. fomos Ou criados, depende da pessoa, como é que é? Não sei. Meire, olha só, não fomos criados para sermos cultivadores de sentimentos ruins, né? Deus nos criou para que nós possamos um dia alcançar a perfeição, para que tenhamos assim nobreza de sentimentos, pureza de ideais e de sentimentos, não é? Mas dada a nossa bagagem de experiências anteriores, ele diz que os nossos sentimentos, na maioria das pessoas, você, por exemplo, pode ser uma exceção, mas a maioria de nós ainda acumula muita sombra no coração. A gente fala muito de Jesus, mas a gente ainda não vivencia esse evangelho puro. A gente ainda não tem a capacidade de amar o irmão como irmão, não é? Eu acho que o Emmanuel tenta nos tirar essa, digamos assim, essa máscara que muitas vezes a gente coloca de eu sou uma pessoa de bem. Uma pessoa da família muito chegada, é um irmão meu. Aí uma vez que nós estávamos conversando, eu gosto muitíssimo dele, muitíssimo. É uma pessoa gente boa, beça, é extremamente querido. Ele tem milhares, ele tem milhares de funcionários. Ele é uma pessoa assim extremamente querida lá no trabalho, aquela coisa toda. E aí eu estava falando, uma vez eu falando com ele assim, porque vocês precisam, né, trabalhar no bem, não sei o quê, parará, porque eles são muito voltados, né, saiu daquele ambiente, são voltados para a família, família exclusivamente. Aí ele virou para mim e falou assim, Pepita, você acha que nós não somos boas pessoas? Aí eu falei assim, não, não falei isso, mas eu tentei mostrar que eles poderiam ir além. Por exemplo, eles moraram muito tempo no Chile, eles Peru. no Peru, desculpa, no Peru. E lá eles eram, digamos assim, a nata da nata, com uma condição fabulosa, ela era muito católica. Aí várias vezes eu falei assim, por que você não procura uma obra, alguma coisa para fazer, alguma coisa para, né, para sair de vocês, alguma coisa. Gente, nesse aspecto, hum, não funciona. E é uma pessoa assim, extremamente devotada, com muita fé, muita coisa. Mas assim, eu até falava com a minha irmã, falei, gente, eu num lugar desses, não posso não ter a nobreza de sentimentos dele, mas deve ter tanta coisa, porque lá, assim, a população, de um modo geral, é tão carente, tão necessitada, que, gente, eles podiam ter feito assim, sei lá, eu acho. Mas, por exemplo, eles não conseguem ver nada de. Eles vão à missa, Eles né? vão à Para esse missa. mal, a inércia, a negligência já é É, suficiente, já pois basta. Para você o bem fica. é que precisa mobilizar a vontade. E quem não faz essa análise, esse estudo, acha que é a melhor pessoa do mundo, assim, Não, pois com é, as mas nossas eles se Eles normalidades. vão à acham, missa sempre, eles eles se acham que acham, tipo assim, não fazemos mal para ninguém, e não fazem mesmo, e vão à missa. não façam mal a ninguém, são devotos, né? São corretos nas suas ações, ou seja, o dinheiro deles é um dinheiro honesto, trabalha, enfim, é, dada Podiam a ajudar as posição, pessoas. mas ele não consegue ver que, olha, eu tenho isso tudo, eu posso dividir alguma coisa, eu posso sair, porque segundo Emmanuel, é isso que a Verônica falou, Emmanuel diz isso, não fazer o bem já Exatamente. é um mal. É, Ou seja, você ter a de possibilidade fazer o bem, não e fazer o bem. não praticar já é um mal. Mas a gente não consegue ter essa percepção, entendeu, Meire? Então, não é que seja Não é uma. que entendi, entendi.
Também eu não sei se Uhum. eu consegui me explicar direito, né? Não, conseguiu sim. É porque eu não achei assim, a grande maioria, o mal está entre as criaturas. É por aí, né? É aquele que não faz o bem também, né? É encaixado aí nesse grupo, É, né? Aquele que está, né? O meu lado está tudo certinho, tudo bem, não estou prejudicando ninguém, não estou fazendo nada, então, né? Eu exatamente. entendi, Entendeu? Pepita, obrigada. Eu Não, atrasei tudo aí, né? não atrasou, não, porque, como diz o Wellington, isso Faz faz parte do parte. estudo. Isso faz parte do estudo. Obrigada. Então, vamos começar. Olha só, eu acho que a gente, Gracinha, você está com o livro? Então, eu acho que a gente pode repetir o último parágrafo, né? Porque até o pessoal que tem também faltado, acho que a gente pode. Nós estamos no capítulo 40. Aí eu acho que é o nosso, praticamente nas últimas páginas, e aí eu acho que a gente poderia repetir, porque ele está falando de matéria mental emitida pelo homem. Olha, tem a ver com o que a colocação da Meire. Mas a matéria mental emitida pelo homem inferior tem vida própria, como um núcleo de corpúsculos microscópicos de que se originam as enfermidades corporais. Aí eu acho que poderíamos continuar daí, fazendo um apanhado ligeiro. Quer começar? Você achou? Você está sem som, Gracinha. Desculpa. Tá, você quer que siga daí para frente? A Eu partir acho que desse. pode, porque pode fazer um apanhado ligeiro, então. Tá. O mentor generoso sorriu singularmente e acentuou: Como não? Vocês, presentemente, não desconhecem que o homem terreno vive num aparelho psicofísico. Não podemos considerar somente, no capítulo das moléstias, a situação fisiológica propriamente dita, mas também o quadro psíquico da personalidade encarnada. Ora, se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma, em identidade de circunstâncias. Desse modo, na esfera das criaturas desprevenidas de recursos espirituais, tanto adoecem corpos como almas. No futuro, por esse mesmo motivo, a medicina da alma absorverá a medicina do corpo. Poderemos. Ai, desculpa. Semelhante tarefa. Ih, eu me perdi. Poderemos, na atualidade da Terra, fornecer tratamento ao organismo de carne. Semelhante tarefa dignifica a missão do consolo, da instrução e do alívio. Mas, no que concerne à cura real, somos forçados a reconhecer que esta pertence exclusivamente ao homem espírito. Para aqui? A gente mais ou menos já comentou, mas você pode fazer um resumo rapidinho disso. Bom, você sabe que eu sou resumista da resumista. Então, assim, no meu entendimento aqui, o mais importante que está sendo dito nesse parágrafo imenso é que a mente é que comanda todas as coisas. Então, estamos evoluindo na Terra principalmente na cura do corpo, mas se não conseguimos cura para a alma, as doenças do corpo continuam se manifestando de diversas formas, independentemente do que vai se descobrindo em termos de medicina. Ah, vai ajudando? Vai, mas a gente olha hoje em dia em torno de nós e vê quantas pessoas têm, são doentes de comportamento, né? Umas mais, outras menos, e as doenças em geral são provenientes disso. Eu olho para mim mesma e vejo que os meus medos, minhas inseguranças me trazem, às vezes, várias mazelas. E eu percebo que, é claro que deve ter coisas que são, sim, de vírus, de larvas, de bactérias que você vai pegando na terra, né? Que o seu corpo não tem contato e desenvolve doenças, mas até aí, neste momento em que você tem contato e desenvolve doenças, depende de como a sua mente está, né? Se você estiver equilibrado, você tem um corpo mais forte até para sublevar essas questões todas que vão surgindo. Então, a mente é o principal. Quando ele diz aqui que, no que concerne à cura real, somos forçados a reconhecer
que esta pertence exclusivamente ao homem espírito, porque se nós vivemos aqui só pensando na nossa vida aqui material e não nos espiritualizamos e não pensamos em quem somos nós, como é a nossa mente, se não nos preocupamos em nos conhecer para progredir para o mundo, nosso mundo real, nós estamos mais vulneráveis ainda, né? O homem espírito é que é capaz de curar o corpo. Estou E, falando não, muita besteira? não, você falou, não falou besteira nenhuma. Mas só para lembrar, né, a Miri não estava aí, o pessoal aqui não estava, é que, na realidade, ele vai dizer que os organismos físicos, eles podem gerar bactérias, nuvem de bactérias, vírus, etc. e tal, que vão se reproduzir, tendo ambiente propício, vão se reproduzir e vão contaminar as pessoas biofisicamente, né? Mas que a mente humana, aí vem aquela coisa do pensamento que não é nobre, que não é elevado, que é um pensamento egoístico, possessivo, que pode ser de ciúme, de inveja, de sensualidade exagerada, de tudo isso, ele vai provocar larvas mentais. São microscópicas, Meire, mas são como se fossem minúsculos, microscópicos, animalescos, como diz o André Luiz, que eles se acoplam na parte mais, digamos assim, vulnerável nossa e vão gerar doenças. E vai dizer que essa matéria mental que vai gerar essas larvas psíquicas, ela também é contagiosa. Então, uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que pensa constantemente de uma maneira negativa, doentia, enfermiça, ela expele essa energia. Essa energia vai impregnar tudo à sua volta. Então, vai se impregnar no leito, no travesseiro, no ambiente, no alimento. Então, aquilo vai. Então, uma pessoa, aí aquelas pessoas que estão ali, elas vão automaticamente também, se elas não tiverem como eu vou dizer assim, um exercício verdadeiro de autoproteção através da oração, através de uma mente equilibrada, através de um propósito, digamos assim, de cultivo da alegria, de cultivo da gratidão, são três elementos assim fundamentais: a oração, o cultivo da alegria, o cultivo da gratidão. Essas pessoas, elas acabam se contaminando. Então, daqui a pouco, elas começam a ter sintomas semelhantes, elas começam a ter sentimento depressivo também, elas começam, ou seja, psicologicamente, elas são influenciadas. E sem contar que aí entram também os nossos parceiros, o Hermínio Miranda, porque aqui eu não tenho o livro, senão eu teria trazido para ler aquele trechinho, mas a Glorinha lembra, a Ana, seu Antônio. O Hermínio Miranda, quando a Verônica também tem no Diversidade dos Carismas, mas ele Tem. tira um trecho do André Luiz em que ele fala que não só os desencarnados, como nós encarnados, é como se nós tivéssemos radículas conventosas em que as estendemos aos outros e funciona como aspiradores de energias. Então, aquele que tem uma mente enfermiça, ele vai puxar essas energias e vai também nos desvitalizar, nos desnutrir. Glorinha está lembrada desse, quando nós lemos isso, né? Que a gente ficou até meio assim, e ele cita o trecho do André Luiz, assim, e agora eu não me lembro de cabeça, não sei se é no domínio da mediunidade ou no mecanismo da mediunidade, mas eu estou lembrada que a gente estudou no Hermínio Miranda, fazendo a referência ao livro. E aí é impressionante como aí às vezes a gente não se dá conta de como as pessoas à nossa volta às vezes sugam a nossa energia, sugam. Às vezes a gente se permite, porque a gente age mais
sei lá, amorosamente, ou não se resguarda, ou enfim. E aí a pessoa, a gente é sugado, sugado. E a gente fica desvitalizado, fica doente, fica doente. Isso é verdade. Então, é muito importante a elevação do nosso pensamento num padrão melhorado, né? Quer falar alguma É. coisa, Verônica, Fátima? Meire, alguma dúvida? Acho que Não, acho que a Gracinha que queria falar. Fala, Gracinha. não, tá falando, é uma questão de sintonia mesmo, né? É. Também. Pois é, mas é aquilo que a gente viu, que o Aimano fala na página inicial. É mais Aham, fácil sintonizarmos com os padrões mais baixos do que verdade. elevar o nosso padrão vibratório as esferas superiores, né? E É. aí a gente vê que quase nada é 100% físico, né? Tem a Não, consequência no físico, mas quase que 100% é tudo de origem espiritual, né? Ele até faz uma previsão aqui de que no futuro a medicina da alma vai absorver a medicina do corpo, ou seja, ela vai, como ela é maior, predominar. ela vai abarcar, né? Certamente. Não, e aí você vê que um homeopata sério, a homeopatia levada assim, porque tem muito homeopata que se diz homeopata, mas que eu digo que são homeopatas aí, enfim, entre aspas. Mas o homeopata mais sério, que ele vai fazer uma avaliação do temperamento do paciente. Então, ou a medicação não é que assim, remédio para dor de cabeça, não. Qual é o temperamento do paciente? Como ele reage? Como não reage? Para ver exatamente da onde vem aquela dor de cabeça ou aquela, enfim, a doença X, né? Tanto é que, por exemplo, a criança tem cólica, mas ela encolhe ou ela estica, a criança é calma ou a criança é agitada. Tudo eles fazem para poder. A medicação é em função do temperamento da pessoa, e não só especificamente em função da consequência, digamos assim, do sintoma. Porque a medicina a atual, ela vai atacar apenas o sintoma e Uhum. não o todo, né? Essa que é a diferença, que é Não a a visão. causa, né? Só o É, efeito. é. Glorinha, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar que essa questão da imunidade, né, que às vezes a gente fala, está muito mais realmente no nosso, vamos dizer, espírito, não é, do que no corpo físico mesmo, né? Porque às vezes você não, não adoece, não, né? Apesar de você convive com alguém na sua casa que está com aquela doença, que está não sei o quê, embora seja, né? Ah, é bactéria, é vírus, é isso, é aquilo, e você não adoece se você estiver num estado mental, psicológico, espiritual um pouquinho melhorado, né? Então, até a nossa imunidade física tem a ver né, com essa parte mesmo espiritual, né? Com certeza. Mas quer continuar, Verônica? Deus meu, exclamou Vicente, espantado, a que perigos está submetido o homem comum? Por isso, tornou Aniceto cuidadoso. A existência terrestre é uma gloriosa oportunidade para os que se interessam pelo conhecimento e elevação de si mesmos. E, por essa mesma razão, ensinamos a necessidade da fé religiosa entre as criaturas humanas. Desenvolvendo essa campanha, não pretendemos intensificar as paixões nefastas do sectarismo, mas criar um estado positivo de confiança, otimismo e ânimo sadio na mente de cada companheiro encarnado. Até agora, apenas a fé pode proporcionar essa realização. As ciências e as filosofias preparam o campo. Entretanto, a fé que vence a morte é a semente vital.
possuindo-lhe o valor eterno, encontra o homem bastante dinamismo espiritual para combater até a vitória plena de si mesmo. Compreendendo que precisaria completar o esclarecimento, exclamou depois de uma pausa mais longa. Todos precisamos saber emitir e saber receber. Para alcançarem a posição de equilíbrio, mister, empenham-se os homens encarnados e nós outros em luta incessante. E já que conhecemos alguma coisa da eternidade, é preciso não esquecer que toda queda prejudica a realização e todo esforço nobre ajuda sempre. Vou comentar, Verônica, esse É, trecho que você leu. vamos. Então, aí Aniceto está explicando, né? E ele vem falar que em razão de tudo isso, né? Que ali eles estavam passando a conhecer aquele panorama, aquelas correntes de larvas e bactérias que eles viam lá na cidade, amontoadas, e aí eles ficaram muito admirados, até um pouco assustados, porque tamanho perigo que nós estamos expostos e nem sabemos, né? E aí Aniceto vem falar que em razão disso que ele se empenha, né, no desenvolvimento e a necessidade da formação da fé religiosa das criaturas humanas, ou seja, como ele fala aqui, não é formar religiões em termos de seitas ou de rótulos, ou formar segmentações religiosas, mas sim criar um estado positivo de confiança, porque, na verdade, a fé, independente da corrente religiosa, a fé verdadeira é a fé que se traduz em confiança. Confiança que vai determinar essa possibilidade, né, de, com esforço, esse ânimo sadio, a esperança. E aí ele coloca aqui que a fé se mostrou até agora, apesar de ser necessária aqui o estudo, as ciências, a filosofia para preparar o caminho, porque também não pode ser uma fé cega, uma fé sem qualquer tipo de raciocínio, mas uma fé que vence a morte é semente vital, porque a partir do momento em que você tem confiança de forma verdadeira da eternidade, né, da ausência de morte, é um outro panorama que surge na vida, né? Se você realmente confia nisso, né? Isso muda qualquer tipo de raciocínio, qualquer tipo de conduta. E aí encontra o homem bastante dinamismo, ou seja, aí ele conseguiria, se ele desenvolver essa fé, ele conseguiria combater a si próprio, porque ele sabe também que não vai acabar, que tudo tem uma razão, tudo tem um motivo, né? E nada está perdido, digamos assim, né? E aí ele vem falar no outro parágrafo aquilo que nós vimos no capítulo inicial, né? Quando ele coloca aqui, todos precisamos saber emitir e saber receber. Ou seja, emitir pensamentos ou emitir preces, mas acima de que emitir pensamentos, é emitir em termos de conduta, né? Porque eu acho que quando a gente fala em pedir e a porta se vos abrir-se-á, o que a gente faz, a nossa conduta durante a nossa vida, é uma forma de pedido, né? Muito mais até do que o momento em que a gente está orando. Então, a gente vai receber resposta adequada de aquilo que a gente vive. E como ele coloca aqui, precisamos também saber receber. Tanto saber receber aquilo que às vezes nós não agradamos ou que nós não achamos que não merecemos, quanto também saber receber as bênçãos, as vibrações positivas, a ajuda constante dos nossos mentores espirituais, porque é uma ajuda constante e se a gente estiver distraído ou se a gente não tiver sintonizado para receber, essa ajuda não repercutirá em nós, né? Deixa eu ver o que mais aqui.
Aí ele vem falar o seguinte: já que conhecemos alguma coisa da eternidade, é preciso não esquecer que toda queda prejudica a realização, e todo esforço nobre ajuda sempre. Então, toda vez que nos empenhamos e mobilizamos a nossa vontade no bem, mesmo que nós não consigamos ter o tipo de conduta em que achamos que é certo, mas o esforço e esse empenho da vontade já é um passo. Pode ser pequeno, mas já é um passo em direção ao nosso alvo, já é um mérito para nós, ao passo que as nossas quedas, muitas vezes, aquelas repetições, aquelas condutas, aqueles hábitos que repetimos de uma forma bem sistemática e reiterada, muitas das vezes acabam complicando ainda mais a situação em que já temos, né? Acho que é isso. Eu reforçaria também, bem colocado, Verônica, mas eu reforçaria também aqui o início do parágrafo que você leu, quando ele diz assim, espantado, aqui quantos perigos está submetido o homem comum? Ele se espantou. E Aniceto diz o seguinte, por isso, a existência terrestre é uma gloriosa oportunidade para os que se interessam pelo conhecimento e elevação de si mesmos. Então, aquela ideia que às vezes a gente tem de que, nossa, essa vida é um martírio, não está levando a lugar nenhum, eu não estou vendo melhoria, eu não estou. Às vezes a gente entra num processo assim de não perceber, né, o benefício dessa encarnação. O fato, digamos assim, se a gente observar que durante a encarnação nós já tivemos um período de incubação, onde estávamos ali amortecidos, desconectados dos nossos adversários, né? Porque a mãe nos protegeu, todo o trabalho, todo o amparo. Tivemos a infância, que foi também um processo de amortecimento, em que a blindagem foi mais forte, em que nós ficamos mais protegidos, digamos assim, ainda não entregues inteiramente a nós mesmos. Todos esses períodos já são períodos, digamos assim, como se fossem benesses para nos fortalecer enquanto espíritos, para nos darem uma trégua em nossas angústias, em nossos. Aí, se a gente olhar, por mais que a gente diga a minha infância, a minha juventude foi terrível, mas se a gente olhar, a gente vai perceber que houve momentos bons, que houve momentos bons. Que momentos são esses? Todos nós, não é possível, a gente tem uma tendência a apagar, né? Então, se a gente tem uma relação, né? A pessoa casa por amor, mas dali a 1 ano, 2 anos, 3 anos não deu certo, termina, aí vai dizer que o casamento é um desastre. Mas ela não casou porque achou um desastre. Ela casou porque naquele momento ela havia um sentimento que a aproximava da outra pessoa e que mesmo que houvesse conflitos, havia algo a mais unindo aquelas pessoas. E a gente apaga. A gente tem uma tendência a meter o apagão e apaga tudo de bom. Houve momentos em que a gente se encanta com uma criança, que a gente se encanta com momentos de apaziguamento. E às vezes eu tento falar com algumas pessoas muito próximas da minha família mesmo, quando a pessoa fala assim, porque eu não pedi para nascer. Eu não pedi para nascer. Eu digo, gente, não tem ideia de onde você está. Você não tem ideia de onde você está. E se sair daqui, para onde você vai? Então, a gente precisa valorizar ao máximo a estada aqui. Porque enquanto estamos aqui, por mais que a gente não se aperceba, o esquecimento e esse corpo é uma blindagem para impedir que aqueles cobradores que talvez estivessem engalfinhados conosco a todo ano, ali, né, numa cobrança ferrenha, eles hoje têm, eles conseguem
como aquela página que eu coloquei, acho que são os violadores de almas, eles conseguem atuar? Conseguem, até um certo ponto. Mas se a gente começar a brecar essa ação, eles vão ter dificuldade. Se a gente começar a elevar o nosso pensamento, a elevar a nossa vibração, eles vão ter dificuldade. E nós vamos começar a absorver essas sugestões, esses pensamentos amorosos daqueles que investiram muito. A gente às vezes não tem ideia. Investiram muito, muito, muito para que a gente estivesse aqui. Para que aí nos colocaram em lares espíritas, gente, com o evangelho na mão. Ah, mas eu só tive o evangelho, só fui espírita depois dos 14 anos. Não importa. A minha mãe, eu até, quando eu pensei nela, eu agradeci porque, do jeito dela, ela me colocou uma noção de Deus, desse temor a Deus. No primeiro momento, a gente precisa ter o temor para depois ter o amor, né? Quer dizer, eu preciso respeitar para amar. Sem respeitar, eu não amo. E aí veio o Espiritismo, que nos trouxe toda uma clareza para os nossos raciocínios embotados, obstruídos, distorcidos. Então, a gente precisa, por isso que eu digo assim, olha, sentimento de gratidão é fundamental. Enquanto a gente não se der conta que esse estado de gratidão é que vai me trazer plenitude, reconhecimento e vai me tornar mais apta a receber bênçãos, porque eu começo a perceber que, olha, eu não tenho isso por assim de ficar achando que é tudo nosso. Ah, eu, graças a Deus, tenho esse emprego porque eu estudei para isso. Tem muita gente que estudou, estudou, estudou e não conseguiu. Ah, mas é porque ele não é inteligente? Será? Ah, é porque ele. Uma série de coisas assim, você foi bloqueado. Ou você chegou aqui, eu tenho a casa porque eu trabalhei para isso. Não, a gente tem que trabalhou. A gente fez a nossa parte, mas Deus permitiu. Sem a permissão dele, tudo pode ruir a qualquer momento. A qualquer momento. Então, até esse poder que o mal diz ter, eu não desafio, porque eu sei o poder que eles têm. Então, a gente não está aqui para desafiar. Mas a gente tem que dizer sempre que tudo que eles fazem conosco, eles fazem com a permissão de Deus. Aí você vai assim, mas que Deus é esse? É um Deus justo, que se ele permite que eu ainda esteja vulnerável, é porque eu preciso fortalecer em mim o meu querer, o meu desejo de romper com a sombra e buscar a luz, e porque eu tenho débitos com essas criaturas que ainda me tornam vulnerável. Então eu preciso passar dessa fronteira, desse, sabe, desse arrebentar, eu digo sempre do mar, da arrebentação do mar. Eu tenho um medo terrível, que eu nado prego, como diz meu marido. Então, quando vem aquele mar um pouco mais assim, eu já fico em pânico, né? Mas aí ele vem comigo, né? Ele vem assim, ó, vamos passar aqui da arrebentação. Aí eu tô lá, passo da arrebentação, fico lá no fundão com ele, a onda vem, a gente sobe, a onda vai. Ou seja, você está com um certo domínio, mas se eu estivesse na arrebentação, eu iria morrer ali sufocada primeiro com pânico. Então, eu acho que essas coisas têm que estar muito claras na nossa cabeça. O mal não pode, né? Ele só vai até onde Deus permite. Porque também, olha só, eles não sabem que eles estão a serviço de Deus. Olha que coisa. Como é que a gente pode imaginar, né, Meire, que uma pessoa que faz o mal está a serviço? Ele não sabe, mas ele está sendo instrumento de uma justiça que ainda se faz necessário. Ainda, né, um burilamento que ainda se faz necessário. Então, a gente precisa realmente
levantar, né? Segurar, como diz o outro, segura na mão de Deus e vai. E vai, porque o investimento, eu acho que pouquíssimos de nós estamos aqui por merecimento. Eu não estou. Eu estou por intercessão. Então, amigos devotados trabalharam muito para que eu tivesse um lar de pessoas pobres, mais dignas, para que eu tivesse acesso a uma doutrina, para que eu pudesse estar aqui hoje com vocês, para que eu tivesse acesso, eu sempre agradeço muito, gente, eu tenho acesso a livros, eu tenho acesso a livros que me trazem, a gente fica assim, quando eu era mais jovem, eu sonhava em ter um guru, olha só, pretensão. Verônica, você já sonhou em ter um guru? Assim, aquelas pessoas que têm aquele mestre, que o mestre explica tudo, sabe tudo. Aí eu sonhava, ai, como eu queria ter assim, uma dessas pessoas assim, que tem essas pessoas, esse mestre assim, eu queria, era meu sonho. Aí eu descobri que o guru está aqui, gente. O guru está aqui. Eu tenho o guru, está aqui. Os livros, eles estão ali, ao nosso alcance. O Chico está aqui. Ah, eu não conheci o Chico está aqui, está vivo, está palpitante. Entendeu? O Emmanuel está aqui. E a gente precisa ver isso tudo, né? Glorinha, quer dar uma finalizada nesse capítulo? Pode ter música da próxima. A Glorinha vai Mais finalizar. 5 minutos. Tá bom demais a sua explanação, mas eu vou continuar aqui. É as explicações recebidas, né? As explicações recebidas não poderiam ser mais claras. Aquela visão, porém, de ruas repletas de pontos sombrios a se deslocarem vagarosos, atingindo homens e máquinas nas vias públicas, assombrava-me. Sequioso de ensinamentos, tornei ao assunto. A lição para mim tem valores incalculáveis. E quando penso no alto poder reprodutivo da flora microbiana, Aniceto, contudo, não me deixou terminar. Conhecendo de antemão minha pergunta natural, cortou-me a frase exclamando: Sim, André, se não fosse o poder muito maior da luz solar, casada ao magnetismo terrestre, poder esse que destrói intensivamente para selecionar as manifestações da vida na esfera da crosta, a flora microbiana de ordem inferior não teria permitido a existência de um só homem na superfície do globo. Por esta razão, o solo e as plantas estão cheios de princípios curativos e transformadores. E, abanando significativamente a cabeça, concluiu: Nada obstante, esse poder imenso, recurso divino, enquanto os homens herdeiros de Deus cultivarem o campo inferior da vida, haverá também criações inferiores, em número bastante para a batalha sem tréguas, em que devem ganhar os valores legítimos da evolução. É muito lindo isso aqui, né? É verdade. Apesar de toda, não é? A gente às vezes pensa assim, nossa, mas o próprio André Luiz aqui meio assim surpreso, né, com o que ele tinha visto, né? E também quando ele pensa, que ele fala, quando eu penso no alto poder reprodutivo da flora microbiana, né, que é uma coisa assim, mas aí o Aniceto vem e diz, não, olha só, mas e os recursos que Deus nos coloca como, não é, como lutando contra isso, né? Quando ele fala, né, do magnetismo na luz solar, com o magnetismo, né, que vai fazer esse controle, né, da flora microbiana, né? Se não fosse isso, a, a Terra não teria, como ele fala, não teria sido possível a existência de um só homem na superfície do globo. Então, a providência divina trabalha o tempo inteiro a nosso favor, o tempo inteiro, né? Tudo na natureza. E ainda coloca aqui
o solo e as plantas estão cheios de princípios curativos e transformadores. Quer dizer, a própria natureza, que também somos nós, né? E trata de nos oferecer os recursos que a gente precisa para esses problemas das moléstias do corpo, né, para fazer o controle, né, dessa parte das doenças nesse campo material, né, se não houvesse todo esse investimento, né, da, dos seres que trabalham também, né, com a natureza, né, com esses princípios da natureza, esses princípios ativos que nos curam, né, que nos fortalecem. Mas ele também vai falar, né, que, apesar disso, a gente, se a gente não souber agir na nossa conduta, no na nossa mente, né, naquilo que a gente precisa mudar, né, se a gente for olhar, nós somos tão ainda pequenos, vamos dizer assim, né, que a natureza nos dá tanta coisa e a gente se preocupa tão pouco com o que a gente destrói na natureza, né? Eu fico pensando nas nossas necessidades, as necessidades que a gente cria para a nossa vida, para a praticidade da nossa vida, que simplesmente estão acabando com os recursos naturais, né? E a gente não se dá conta mesmo, não. Vai ver aí agora a preocupação, né? Agora e no futuro vai ser esse excesso do plástico que a gente usa e que, né, é prático, ninguém consegue viver sem. Fica imaginando a gente sem, né? Mas está sendo devastador, devastador, né, para a natureza. Enfim, então é isso, são essas contradições, né? A natureza nos dá, nos oferece e a gente não sabe fazer, devolver, né, em amor, em cuidado, em preocupação, né, com aquilo que a gente recebe. E fora, né, as nossas distrações no campo espiritual, né? No campo espiritual mesmo, né? Que a gente precisando crescer muito, né? Evoluir bastante. Tá sem som, Pepita? Bota som. Desculpe, faltam 3 minutinhos, mas só para lembrar da observação importantíssima dele do poder do sol como elemento desintegrador dessas forças mentais. Então, casa arejada, ensolarada, não é? Vamos botar sol em casa, vamos mentalmente, quando os raios solares entrarem, tentar ajudar a fazer essa limpeza de nossos lares. É importante. Por isso que a gente vê que todos os enfermos, normalmente os doentes, pioram à noite, porque à noite nós não temos esse poder que a luz solar, que os raios solares obtêm, que eles têm de desintegrar essas energias, digamos assim, tóxicas, né? Então, Asepsia, né? pois é, essa asepsia que o sol pode promover. Então, vamos fazer a nossa prece por causa do nosso horário, e aí depois, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode perguntar, tá? Então, Senhor Jesus, Mestre amado, queridos amigos espirituais, agradecemos imensamente por poder estar aqui, reunidos em Teu nome, tentando entender melhor o mecanismo da nossa vida espiritual, avaliando, Senhor, a nossa conduta e tentando encontrar força e resistência para vencer as nossas tendências inferiores.
Então, nesse momento, nós te pedimos, Senhor, que nos envolvas no teu manto de luz, que abasteças as nossas almas de uma energia salutar, que nos ajudes a dissipar as sombras que ainda trazemos conosco, que renoves a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria de viver, que tenhamos a certeza de que contigo somos sempre fortes, que contigo poderemos vencer a nós mesmos nessa luta pela conquista de sentimentos mais nobres e sentimentos mais sublimados. Ajuda-nos, Jesus, a ser melhores. E te pedimos também, Mestre querido, que todos aqueles que nos cercam, que todos aqueles que estão atrelados a nossos destinos, sejam abençoados por ti nesse momento. Recebam o nosso pedido de perdão, o nosso arrependimento por todo o mal que lhes tenhamos causado um dia. E te pedimos, Mestre, a oportunidade de poder ressarci-los, de poder reparar os males causados. Não sabemos quanto tempo isso levará, mas sabemos que temos todo o tempo possível para fazê-lo. E com a tua permissão, Mestre, conseguiremos um dia transformar nossos adversários em amigos, porque lhes teremos provado nosso desejo de reparação e de mudança. Então, pedimos também, hoje que abençoes o nosso querido Renato, peço pela minha mãe, que também faria hoje 99 anos, que onde esteja ela receba os nossos pensamentos de gratidão por tudo que ela fez por nós. E que abençoes também a todos os nossos familiares e amigos que se encontrem vinculados a nós nesse momento. E também, Mestre, abençoa a todos os companheiros que hoje não puderam participar do nosso estudo. Que onde se encontrem sejam envolvidos pelo teu amor. Que assim seja.